Isso. Agora que a gente começou a gravar, vocês têm algum comentário que vocês queiram fazer antes de eu começar a discutir com vocês o conteúdo novo? Não, eu só queria perguntar algumas coisas da lista mesmo, mas assim, eu geralmente tiro no final, né? É mais fácil, porque a gente conversa um pouco, no fim a gente conversa mais sobre a lista, tá? Tá bom, então. Então vamos lá. Então, eu espero que dessa vez vocês. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Tá ótimo. Eu coloquei num modo um pouco diferente aqui para que se cair a internet eu conseguir perceber, né? Então a ideia, a gente tinha parado na última aula na entalpia de combustão. Então, né, lembrando que entalpia de combustão significa que eu tenho a substância qualquer, opa, uma substância qualquer reagindo com oxigênio. Então, por exemplo, nossa gente, entalpia de olha, eu não vou conseguir usar assim. Eu não estou conseguindo usar como a caneta como caneta. Eu vou ter que pôr no modo de apresentação mesmo. Ou aqui eu consigo. Não. Então vamos lá. Vamos tentar. Eu vou. Isso aqui era um slide que eu uso. São slides que eu uso já há bastante tempo. Vocês estão vendo aí, né? Desde 2017, porque eles têm muitos dados aqui e eu acabei adotando eles. Então vamos lá. No modo de apresentação, eu acho que eu consigo usar como caneta, né? Isso. Então, a entalpia de combustão é, por exemplo, carbono, uma reação de uma substância, estou colocando aqui como exemplo carbono com oxigênio, resultando em, né, um material dessa reação. Então, se a gente tiver aqui carbono sólido com oxigênio gasoso, CO2 gasoso, essa aqui é a reação de combustão para essa primeira entrada aqui da tabela, né, que é o oxigênio. Então, todas as entalpias de combustão que eu conheço, né, e faz muito sentido, são negativas, então são sempre processos exotérmicos. A gente tem, então, valores bastante variados aqui de entalpia de combustão. Então, você tem valores que, por exemplo, para o octano, né, que é o componente principal da gasolina, né, pelo menos o melhor componente, do hidrogênio, né, que hoje em dia é considerado um combustível muito importante para o futuro, e assim outros, né, etanol a gente tem também aqui. A gente pode usar combinações de entalpias de combustão, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, para obter entalpias de reação. Para a entalpia de combustão, uma coisa que talvez valha a pena a gente falar é a ideia da relação, né, com massa com a massa molar. A gente tem que lembrar sempre que a gente está em termodinâmica, então as nossas grandezas de energia são sempre molares. Então, o nosso ΔH de combustão aqui é molar, certo? Então, isso aqui é a energia trocada, né, o calor trocado para a combustão de 1 mol, por exemplo, de grafite. Então, tudo aqui para 1 mol. Quando a gente olha os valores absolutos, a gente pode pensar que o octano é um combustível, por exemplo, muito melhor do que o hidrogênio. Só que a gente tem que lembrar que, no fundo, a gente tem massas molares muito, muito diferentes. Né? A massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol, enquanto a massa molar do octano é 8 vezes 12 dá 96, vamos fazer a conta, né? Mais dá 104. Então, o octano tem a massa molar que é 104 gramas por mol.
Então, se a gente for pensar em massa aqui, a massa molar do octano, ela é 52 vezes maior do que a massa molar do hidrogênio, né? Por outro lado, a entalpia de combustão é 5.461, estou fazendo a conta aqui numa calculadora, dividido pelo valor do oxigênio, 286, a entalpia de combustão molar é só 19 vezes maior. Então, se a gente fosse pensar numa entalpia de combustão específica, né, lembrando que específica é sempre o valor por massa, o hidrogênio é um combustível melhor, certo? Então, o melhor combustível aqui dentre esses dois é o hidrogênio, se a gente for pensar em massa que a gente tem que carregar para melhor combustível, não combustão, né? Melhor combustível. Se a gente for pensar em massa que tem que ser carregada no veículo para ter, né, a mesma energia do sistema. Então, a gente tem que olhar essas coisas sempre com um pouco de cuidado. De qualquer forma, essa é uma entalpia que a gente analisa bastante, porque a gente está sempre interessado na queima desse tipo de material combustível, né? Se tiver alguma dúvida, por favor, abram o áudio e perguntem, tá? Daqui a pouco eu vou sair daqui para não acontecer o que aconteceu semana passada e vou ver o que vocês estão falando. A gente tem que ter claro também que a gente sempre pode combinar entalpias de reação para obter uma entalpia de uma reação qualquer. Então, por exemplo, se eu tiver uma reação em que eu parto dos reagentes aqui e chego nos produtos aqui, eu posso estar interessado em determinar o valor dessa entalpia, por algum motivo tecnológico ou não, né? Muitas vezes eu não consigo fazer isso diretamente. Então eu posso sempre propor um caminho alternativo, em que eu tenho vários passos com valores de entalpia diferentes, e que, ao somar todos, eu consigo ter uma expressão, uma equação química que sai dos reagentes e vai para os produtos. Isso é possível porque, como a gente viu, a entalpia ela é uma função de estado. Se ela é uma função de estado, o que importa é o que está no começo e o que está no final, é o estado final e o estado inicial. Então, se eu tenho esses dois caminhos, o direto e esse alternativo, a variação de entalpia nos dois caminhos é a mesma, porque eu saio dos mesmos reagentes e chego no final dos mesmos produtos. Isso acontece porque a entalpia é função de estado, eu vou repetir isso várias vezes, e é o que a gente chama de lei de Hess. Isso aqui vocês provavelmente viram lá no ensino médio, né? A lei de Hess nada mais é do que uma aplicação do fato da entalpia ser uma função de estado. Então, isso também vale para a energia interna. A lei de Hess também vale para a energia interna. A gente vai ver na próxima aula ou na outra a entropia. Também vale para a entropia. A lei de Hess vale para a energia de livre de Gibbs, para a energia livre de Helmholtz, e assim por diante. Para qualquer função de estado, pode ser aplicada a lei de Hess, tá? Então, isso sempre vale. Tudo bem? Então, um exemplo que eu tinha colocado aqui é exatamente da combustão do grafite, né? Vamos imaginar que a gente não soubesse aquele valor que está dado lá. A gente poderia fazer a combinação de duas reações de combustão. A combustão é sempre a combustão de um mol da espécie que está sendo queimada, né? Então, aqui a gente parte de grafite com oxigênio, chegando em monóxido de carbono, por exemplo, a gente sabe o ΔH. O monóxido de carbono também pode sofrer combustão e chegar a CO2. Então, a gente tem aqui um valor também mensurável para a combustão do monóxido de carbono. A soma das equações químicas também implica na soma dos ΔHs, né? Se a gente tiver que inverter a equação química, a gente inverte o ΔH, lembra que a gente já viu isso? Então, a gente tem aqui no final a mesma expressão
que está dada aqui inicialmente, essa é igual a essa, né? E a gente tem um ΔH final, que é exatamente o ΔH daquela reação química. E eu vou falar isso infinitas vezes, isso pode ser feito porque a entalpia é uma função de estado. Calor e trabalho, por exemplo, não são funções de estado, a gente não pode fazer esse tipo de procedimento, né? Então, eu vou verificar várias vezes hoje se eu não caí, tá? Então, estou aqui, foi meio traumático. Então, o que a gente pode pensar agora são exatamente nessas determinações de entalpia padrão de reação. A diferença de entalpia entre reagente e produto é a entalpia padrão de reação, só que a gente tem que sempre levar em conta com o peso dos coeficientes estequiométricos. Então, a expressão seria essa daqui, né? Então, o ΔH de reação, ele pode ser, né, formalmente escrito dessa forma. O somatório da entalpia molar de cada produto vezes o seu coeficiente estequiométrico, menos um somatório similar, só que para os reagentes. Qual que é o grande problema aqui? Não é possível medir H. Né, o que se mede são variações da entalpia. Aqui a gente consegue medir a variação de entalpia. Então, essa expressão, ela é formalmente correta. Essa daqui seria a expressão formal para o ΔH de reação, mas ela, do ponto de vista prático, ela não pode ser usada, né? Então, a gente tem que sempre fazer combinações de entalpias para obter a entalpia de reagentes e produtos, né? Para poder utilizar uma expressão similar a essa. A mais usada, uma forma que é tabelada e que a gente consegue encontrar para muitas substâncias, é a entalpia padrão de formação, né? O que é formação, né? Então, a entalpia padrão de formação é a entalpia molar para a formação de 1 mol. Aqui está faltando 1 mol, isso é essencial. 1 mol de uma substância a partir dos elementos que a compõem no seu estado de referência, né? Estado de referência é o elemento na sua forma mais estável. Então, vamos dizer que eu quero saber qual que é a entalpia de formação da água líquida, né? Como que é a entalpia de formação da água líquida? Quais são os elementos que compõem a água? É hidrogênio e oxigênio. Só que hidrogênio não existe na forma atômica, nas condições de reação, nas condições padrão, né? Então, se eu quero o ΔH padrão, eu tenho que trabalhar nas condições padrão, na temperatura, aí geralmente a gente usa 298 Kelvin. Então, isso aqui quer dizer que a pressão é 1 bar, né? Nessa pressão não existe hidrogênio atômico. O estado de referência para o hidrogênio é o H2, que é um gás, né? Esse é o estado de referência do hidrogênio. E o oxigênio também é a mesma coisa, ele não existe atômico, né? O estado de referência do oxigênio é a molécula de O2 no seu estado gasoso, né? Então, esses são os dois estados de referência. Agora, a gente tem que balancear essa equação. Só que a energia de formação, a entalpia de formação, é para a formação de 1 mol da espécie. Então, o 1 mol aqui de água é inegociável, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui vai ser colocar meio para o oxigênio, né? Isso dá para a gente o ΔH de formação. A gente põe um F subscrito aqui para a molécula de água, né? Então, se a gente conseguir medir isso aqui, a gente tem o ΔH de formação. Se a gente tem que prestar atenção nessa definição da entalpia de formação, dá sempre para 1 mol da espécie, né?
E a gente também tem que tomar cuidado de sempre usar o estado de referência, né, para a gente não errar, né, na hora de escrever uma entalpia de formação, para que ela seja útil para a gente usar, né, na hora de fazer, por exemplo, calcular entalpias padrão de reação. Tem aqui nessa tabela alguns exemplos, né, de entalpia de estado de referência. Então, a gente tem algumas coisas que a gente usa pouco, como arsênio, né? O estado de referência é o arsênio cinza, que é uma determinada estrutura cristalina. Bromo é o Br2, o estado de referência do carbono é o grafite. Hidrogênio, iodo, mercúrio e assim por diante. Algumas espécies mais comuns, outras nem tanto, né? Tem uma coisa importante que é o seguinte: qualquer espécie, portanto, né, se eu quiser, qual que é o ΔH de formação do oxigênio, O2, no estado gasoso? Qual que é o elemento que compõe o oxigênio, né, a molécula de oxigênio? É o próprio oxigênio, só que no seu estado de referência, que é O2 gasoso. Então, a formação de oxigênio no seu estado de referência é zero, porque eu estou partindo da própria, pela definição, eu estou partindo da própria substância no seu estado de referência. Então, a formação de qualquer espécie, né, já está escrito aqui embaixo, né, no seu estado de referência é zero. Tá? Aqui, o que está escrito aqui embaixo é ΔH de formação do O2 igual a zero, igual ao do ΔH de formação do H2. O 67 aqui, ele é só o número do slide. Tá? Não tem nada, não é informação. Tá bem? Alguma dúvida? O ΔH de formação pode ter uma série de valores, né? Então, vocês vão encontrar, por exemplo, lá no livro do Atkins, tabelas com ΔH de formação. Tem ΔH de formação negativo, tem ΔH de formação positivo, tem ΔH de formação com valores muito altos, como está aqui para a glicose, e tem ΔH de formação com valores que são aí bem mais baixos, né, da ordem de 20 kJ por mol, você tem ΔH de 1.200 kJ por mol, pode ser endotérmico, pode ser exotérmico, isso vai variar muito, e ser endotérmico, e a gente vai analisar isso com muita calma, não quer dizer nada sobre a estabilidade da espécie. É simplesmente que para você formar essa espécie, você precisa absorver calor. Tá? Então, a gente vai usar agora, a gente pode usar agora o ΔH de formação como uma referência para a gente calcular os ΔHs de reação. Né? Então, seria mais ou menos isso. Se eu tenho aqui os reagentes indo para produto, se eu agora pegar aquela mesma expressão que eu mostrei para vocês lá acima e substituir a entalpia pelo ΔH de formação, essa equação, como a gente está falando de uma grandeza que é função de estado, ela é igualmente válida. Seria mais ou menos como se a gente tivesse pegando os reagentes, transformando ele nos seus elementos, nos estados de referência, rearranjando eles de forma a formar os produtos. Seria mais ou menos isso aqui que a gente está fazendo, só que, né, qual que é o resultado líquido? É você sair dos reagentes e chegar nos produtos. Portanto, a variação da entalpia nesse processo em que eu somo ΔH de formação dos produtos e subtraio a somatória para os reagentes, vai me dar exatamente o ΔH de reação igualzinho à primeira equação formal que a gente viu lá no outro slide. Tá bem? Um exemplo aqui que está dado é a combustão da sacarose, né? Então, a combustão da sacarose, a sacarose é esse açúcar aqui dimérico, né? Que você tem glicose e frutose. A fórmula química dela, né? É C12H22O11. É um sólido. Se eu quiser determinar o ΔH de combustão da sacarose, e eu não puder, por algum motivo, medir isso, se eu tiver de posse de todos os ΔH de formação das espécies envolvidas nessa reação, eu vou ser capaz de fazer essa determinação. Né? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso do somatório do ΔH de formação dos produtos, CO2 e
e água, multiplicado pelo coeficiente estequiométrico de cada um. Então, nessa reação para o CO2 é 12, para a água é 11, né? Subtraio a mesma coisa para os reagentes. Então, a sacarose é 1 mol, né? 12 mol de oxigênio para reagir com ela para formar CO2 e água. O que acontece aqui? O ΔH de formação do oxigênio é 0, porque é a espécie no seu estado de referência, e todos os outros são tabelados. Então, a gente vai ter aqui para o CO2, para a água, para a sacarose e para o oxigênio. Tá? Fazendo as contas, você vai ter um valor aí de menos 5.600 kJ por mol de sacarose. Né? E você consegue, então, prever o ΔH de combustão da sacarose a partir dos ΔH de formação. Isso é uma coisa que dá para fazer aí, tem na lista de exercícios para vocês fazerem, mas vocês vão usar isso bastante ao longo do semestre. Tem alguma dúvida aqui? Senão eu vou mudar, peraí. Eu vou mudar um pouquinho de tópico, tudo bem? Eu ainda estou falando para vocês, está tudo razoável, tá bem. Tá, então a gente continua daqui, os meus rabiscos continuam aparecendo, porque agora a ideia é a gente falar um pouquinho de como que muda a entalpia de uma reação com a temperatura. Né? E aí lembra que variação da entalpia é a variação do ΔH de reação, né? Com a temperatura. Então, vamos pensar aqui, né? Então, eu tenho uma reação química que acontece, por exemplo, aqui, né? Nessa temperatura T. Né? Então, nessa temperatura, esse processo aqui é exotérmico. Eu tenho aqui seria o ΔH dos reagentes, aqui o ΔH dos produtos. Né? Se eu fizer essa diferença, eu tenho o ΔH de reação. Aí, agora eu não estou mais interessado nessa reação na temperatura T. Eu preciso saber qual que é o valor do ΔH dessa reação na temperatura T'. Né? Só que o que acontece? A gente já viu que o ΔH varia com a temperatura. A gente viu a relação com a capacidade calorífica, né? Então, a gente tem, claro, que a entalpia depende da temperatura. Só que a entalpia dos reagentes pode ter, por exemplo, uma dependência que é uma inclinação maior, né? Então, tem um ângulo aqui, né? Que a gente pode pensar que o ângulo alfa é maior que o ângulo beta, né? Se isso acontece, o que acontece com essas curvas de variação, se eu somar, né, as entalpias dos... Aqui seria, por exemplo, o ΔH somatório, o ΔH de formação dos reagentes com seus coeficientes estequiométricos. É isso. Aqui é a mesma coisa para os produtos, né? Para os produtos, seria o somatório, o ΔH de formação, dos daí isso. Se que o molécula essa curva vai abrindo, né, como se fosse a boca do jacaré abrindo, né? E aí, na temperatura T', o ΔH de reação vai ser diferente. O ΔH de reação linha é diferente do ΔH de reação padrão na condição aí, aqui é para T' e aqui é para T. Né? Então, a gente quer entender um pouco melhor isso. Como que a gente pode calcular qual vai ser o ΔH de reação numa determinada temperatura diferente da temperatura que a gente tem tabelada. Tipicamente, se a gente for fazer, como está escrito aqui, né? Aqui seria o somatório para reagente, somatório para produto, então produto menos reagente, a gente vai ter lá um ΔH.
Os valores de ΔH de formação tabelados, tipicamente, são para 298 Kelvin. Então, mas nem sempre dá para a gente fazer as reações que nos interessam nessa temperatura. Então, a gente tem que estimar o que acontece na temperatura que nos interessa para a reação, certo? Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar de algumas definições. A primeira delas é lembrar que a diferencial da entalpia ela é igual à diferencial do calor trocado à pressão constante, né? E aí, quando a gente define a capacidade calorífica à pressão constante, a gente está assumindo que o del, né, a derivada parcial de Q, pressão constante, com a temperatura, mantendo a pressão constante, isso é igual à variação da entalpia com a temperatura, né? Se isso é assim, então a gente pode rearranjar essa expressão e chegar aqui numa dependência da entalpia com a temperatura diretamente, né? Como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente tem que integrar, né, dos dois lados. Do lado esquerdo vai dar o ΔH, e da direita a gente tem que ver como que a gente vai tratar a capacidade calorífica. A gente já viu isso lá para trás. A capacidade calorífica, em alguns momentos, ela pode ser da temperatura inicial até a final, né? Ela pode ser considerada constante a depender, né, do intervalo TF-TI, ou a gente tem que tratar ela de forma explícita, né, e fazer essa conta. Tá bem? Com essa dependência da entalpia com a temperatura, agora a gente pode ir lá e analisar isso para cada espécie na reação, né? Então, repetindo aqui, e aí ficou péssimo, porque teve uma conversão aqui que deu tudo errado, eu posso tentar escrever isso aqui. Então, vamos voltar aqui na edição. Eu tenho uma reação de A dando B para facilitar, né? Como que a entalpia do A depende? A entalpia do A depende de capacidade calorífica, pressão constante do A, dt. Eu tenho que integrar isso aqui, para eu achar o ΔH para o A, né? Para o B, eu vou ter uma expressão similar. Integral de CPB dt. Isso aqui vai dar o ΔA. Para o B, isso aqui como função da temperatura, né? Se eu pensar que o ΔT, né, a variação de temperatura aqui é igual, como que seria, então, o ΔA relacionado à temperatura? Então, eu poderia ter lá o ΔH para essa reação seria ΔH, por exemplo, de formação, né, do B menos o ΔH de formação do A. O ΔH do A agora, ele é um ΔH, eu não fui muito feliz no meu exemplo aqui, ele é um ΔH que tem que levar em conta o ΔH de formação do A, do B, desculpa, na temperatura inicial, e o ΔH de formação do B, mais a variação do ΔH de formação do B, né? Então, a gente pode pensar que existe um ΔH de formação do B padrão, mais um ΔH do B como função de T, que é dado por essa expressão aqui. Isso menos a mesma coisa para o A. Então, no final das contas, o que acontece é que eu vou ter, né? Então, eu vou ter aqui para o A, ΔH de formação do A padrão, mais o ΔH do A com a temperatura, né?
É porque a expressão já vai aparecer toda aqui, então não posso escrever para cá. Eu vou puxar aqui uma setinha, só para dizer o seguinte, essa expressão aqui, ela tem uma relação com a capacidade calorífica, então eu vou ficar com um ΔH de reação, que é dado pelo ΔH de reação padrão, porque é o ΔH de formação do B menos o ΔH de formação do A padrão, mais o que mudou o que muda aqui? O ΔT é igual, então seria mais ou menos a integral de CP do B menos CP do A, entre parênteses aqui, dt. A letra está feia, mas eu acho que dá para vocês verem. Isso a gente pode generalizar, isso aqui seria uma variação da capacidade calorífica quando eu faço a reação de A para B. Tá? Então a gente pode generalizar isso aqui, né? Então seria mais ou menos isso. O ΔH padrão na temperatura T2, né, seria o ΔH padrão delta aqui, né, na temperatura T1 mais a integral da variação da capacidade calorífica, também aqui padrão, né, dt. Né? Isso chama lei de Kirchhoff, que eu rabisquei todo o nome aqui, mas Kirchhoff está escrito aqui. Né? O ΔCP, né, e aí a gente viu um exemplo aqui escrito todo para isso, nas condições padrão, ele é a somatória da capacidade calorífica dos produtos menos a somatória da capacidade calorífica dos reagentes. Né? Então, aqui seria essa somatória aqui, tá bem? Vezes cada, é lógico, né, os seus coeficientes estequiométricos, tá bem? Então, essa lei de Kirchhoff, aqui eu vou reescrever, não sei se vai dar para ler depois. Ela nos dá diretamente a dependência da entalpia de uma reação química com a temperatura. A mudança no ΔH quando eu vario a temperatura. Tá bem? Se a gente considerar que a capacidade calorífica, a pressão constante, em intervalo pequeno de temperatura é constante, ou seja, seria a mesma coisa que escrever que CP para todas as espécies na temperatura 1 é igual, né, aproximadamente igual, a CP na temperatura T2, essa expressão fica mais simples, né? Então a gente vai ter que o ΔH de padrão de reação na temperatura T2 eu vou deixar uma coisa clara, né? ΔH de reação na temperatura T2 é só para dizer que é nessa temperatura, não está multiplicando por T, não, hein? Então, o ΔH de reação na temperatura T2 é igual ao ΔH de reação na temperatura T1, e agora, como a gente está dizendo que as capacidades caloríficas são constantes nesse intervalo de temperatura, o ΔCP, ele vai sair da integral. Então, ficaria simplesmente o ΔCP, ΔT, que a gente vai ficar com uma integral de dt, né, simplesmente. Tá? Então, aqui agora a gente tem uma expressão que é mais simples. De novo, o termo que vai mudar a entalpia com a temperatura depende da magnitude da variação da capacidade calorífica entre reagente e produto. Tudo bem? Tem alguma dúvida?
Sem dúvidas, professor. Então, que susto que eu levei. O que houve? Não, porém que não tinha nenhuma dúvida. Ah, tá. Obrigado. Aqui seria simplesmente a reação do íon glutamato com amônio, né, com íon amônio em tudo em solução aquosa, gerando glutamina e água. Né? Essa reação acontece no nosso organismo. O ΔH, para essa reação a 25 graus Celsius, é 21,8 kJ por mol. Né? E a pergunta, né, que a gente tem que responder é qual seria o valor dessa reação a 60 graus Celsius. Né? Então, seria basicamente a gente calcular 60 graus Celsius são 333 Kelvin. A partir do conhecimento que a gente tem do valor a 298 e usando os valores que a gente tem disponível da capacidade calorífica à pressão constante, a gente consegue calcular qual que é esse novo valor de ΔH. Eu queria propor para vocês fazerem esse exercício aí. O que vocês acham? Pra gente resolver agora? Contando, hein? Eu não posso sair do modo apresentação, senão aparece a resposta para vocês. Eu esqueci de pensar nisso. Como resolver isso. Eu não queria, eu posso até dar a resposta, mas seria legal vocês fazerem e depois a gente discute a resposta.
Pessoal, vocês estão aí, né? Agora eu estou nervoso com isso. Tá aqui sim. Tá bem. Obrigado. Pessoal, acho que aqui na minha conta deu mais ou menos 5 minutos, tá? Vamos. Eu não sei se vocês colocaram alguma coisa no chat, mas vamos pensar aqui na resposta. Então, em princípio, é relativamente direto aqui, né? Porque a gente tem aqui o valor que nos interessa, o ΔH a 298 foi dado, a gente só tem que lembrar que o ΔH é dado em kJ por mol, e a capacidade calorífica é dada em joule por Kelvin por mol, né? Então, isso é um cuidado a ser tomado. Mas aí, a principal conta a fazer é o ΔCP. Então, o ΔCP é o CP mais o CP da água, menos o CP do glutamato e o CP do amônio, tudo isso em meio aquoso, né? Feita essa conta, a gente tem um ΔH, um ΔCP de só 5,4 joule por Kelvin por mol. É um valor relativamente baixo. Isso, a gente vai multiplicar, então, esse 5,4 pelos 35 Kelvin, né? Aqui, a opção aqui foi converter o joule por Kelvin para quilojoule por Kelvin, né? Então, 5,4 vezes 10 a menos 3 kJ por Kelvin por mol, vezes o intervalo de temperatura que foi 60 menos 25, dá 35. Aqui, se a gente converter para Kelvin, não faz uma diferença no delta, certo? Isso aqui seria o ΔT, porque o intervalo de 1 grau Kelvin é igual ao intervalo de 1 grau Celsius. E aí, isso multiplicado aqui, mais o que a gente viu, o que é dado da entalpia a 298 Kelvin. Então, como resultado, a gente tem aí um ΔH de reação que é de 22 kJ por mol. Vejam que a 25 graus Celsius era 21,8, então a mudança foi de 0,2 kJ por mol. Tá? Que, dependendo do experimento, do equipamento que a gente usar para fazer a medida, sequer dá para fazer essa medida, né? Essa diferenciação. A gente tem que ter um experimento com uma boa resolução, vamos dizer assim, energética, para a gente conseguir medir isso com precisão. Mas, de qualquer forma, o que acontece? Por que é isso, né? A nossa variação de capacidade calorífica molar não era tão grande assim, né? Era um valor relativamente baixo, tá? Eu vou sair aqui só para ver se tem alguma reação no chat. Tá bem? Não, até agora só teve os bons dias mesmo. Tá bom, gente. Então, ficou claro o que a gente estava fazendo aqui? A ideia foi enfatizar para vocês, né, especialmente a unidade também, né? É sempre bom a gente fazer um pouquinho disso. Tá bem? Se tiver tudo certo, eu queria começar mais um tópicozinho na aula de hoje. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo.
Não, não é ocultar, é interromper compartilhamento. E aí, o que acontece? O último tópico da primeira lei da termodinâmica, que eu queria falar para vocês, é justamente o trabalho de expansão adiabático, né? E esse trabalho de expansão adiabático, ele vai ser muito relevante para a gente logo de cara na segunda lei da termodinâmica, né? Então, mas aí, para esse, eu acho que eu prefiro fazer na mão aqui, para a gente não correr o risco de eu falar rápido demais, tá? Tudo bem? Eu vou para esse tópico agora. Tá bem. Então, vamos lá. A ideia toda aqui, gente, some, filho. É a gente falar, então, sobre esse trabalho de expansão adiabática. E aí, a gente, só para relembrar rapidamente, né, a gente já falou sobre o trabalho de expansão para dois tipos de processo. O primeiro seria um trabalho de expansão contra a pressão constante. Nossa, hoje está pior ainda para desenhar que a média, né? Então, se a gente tiver a pressão externa constante, a gente obteve um resultado num gráfico P por V, né? Em que ao fazer a expansão de uma certa altura aqui, problema. Mas, ué, tá, parou quieto. Vocês estão vendo direitinho, né, o que eu estou fazendo? Acho que sim. A gente fez de novo agora para a situação em que a pressão externa era sempre igual à pressão interna, né? E nesse caso, a gente chegou a uma expressão para o trabalho que era menos RT ln de V final sobre V inicial, né? E aí o que acontece é que nessa situação a pressão externa ela não é constante, ela muda ao longo do processo. Ela começa alta, né, porque o sistema está numa pressão alta e termina na mesma pressão que terminou o primeiro processo. Essa equação mostra para a gente que isso é uma queda exponencial, né? E o que aconteceu aqui agora? De novo, isso tem relação com diretamente, né, com o trabalho. Então, agora o trabalho é essa área achurada aqui, né? Esse processo que a gente chamou aqui, em que a pressão é sempre mantida com próxima, né, igual à pressão interna, isso vai variando de forma infinitesimal, a gente chamou de um processo reversível. Esse conceito é bastante importante, né? Então, a gente tem variações que são infinitesimais, né? O que acontece aqui, né? Depois a gente falou, o trabalho não é função de estado, né? Então, a gente tem essa variação aqui, porque o trabalho foi feito
de formas diferentes. Só que tem uma coisa que a gente tem que levar em conta também, né? Qualquer que seja, então, o seu sistema, ele tinha uma certa energia interna no início, né? E ele, com o processo de expansão, chega numa certa energia interna final, né? Isso aqui seria, então, o nosso ΔU, que seria a energia interna final menos a energia interna inicial. Para que a gente... Outra coisa que a gente mostrou é que a energia interna ela é função de estado. Se a energia interna é função de estado, quer dizer que não importa como que eu saí do V inicial e fui para o V final, a variação de energia interna, o ΔU, é sempre o mesmo. Então, o que aconteceu aqui? Alguém tem um chute? Isso aqui é uma verdade, a gente mede isso, né? O ΔU é possível de ser medido. A gente teve uma expansão. Não importa como a gente faça esse processo, o ΔU vai ser sempre o mesmo, porque a energia interna é função de estado. Então, o que aconteceu? Por que o trabalho é diferente nos dois casos? Lembrando, né, que a variação da energia interna macroscópica é Q mais W. Né? Alguém tem uma ideia? Só abrir o microfone e falar. Bom, pelo jeito ninguém está a fim de falar. A gente não tem aqui uma variação de energia interna que está associada a esse processo. Só que o que aconteceu aqui? A gente tem agora dependendo de como eu faço o trabalho, eu vou ter um trabalho diferente, porque parte da variação da energia interna vai ser realizada via troca de calor. Se eu faço menos trabalho, quer dizer que eu vou trocar muito calor. Se eu faço mais trabalho, eu diminuo a quantidade de calor que é trocada, de forma que a variação da energia interna vai ser sempre a mesma. Então, se o que eu estou interessado, né, a gente pode pensar em termos de máquina, né, eu estou interessado geralmente numa máquina que ela faça trabalho, seja que trabalho for. Então, quanto maior for, melhor a eficiência do meu processo, né? Então, por exemplo, um processo reversível vai dar para a gente uma boa eficiência. Menos energia eu perco na forma de calor. Né? Mas a soma dos dois sempre dá igual, se o estado inicial e final forem os mesmos. Tá? É lógico, se muda o estado inicial e final, muda o valor de ΔU, né? Mas mantém-se VI e VF forem iguais, pressão interna e pressão externa forem os mesmos, então a gente sempre vai ter, o que vai mudar aqui é a relação entre a quantidade de trabalho e a quantidade de calor que é trocado num processo. Né? Isso tá fácil, né? Tá fácil. Isso é uma coisa que a gente já mais ou menos viu, a gente não tinha feito ainda essa consideração da variação na troca de calor. Mas por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, o que acontece se esse processo for adiabático? O que quer dizer um processo adiabático? Alguém lembra? Ele não faz contato com o meio externo?
Isso, não tem contato energético com o meio externo, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o meu sistema, ele não é capaz de trocar calor, né? Então, o calor trocado num processo adiabático é zero. Tá? Mas isso não quer dizer que o ΔU é zero, porque o sistema ainda pode realizar trabalho. Então, pode ser um sistema adiabático que pode expandir, certo? Só que o que acontece? Se necessariamente para um processo adiabático o Q é zero, então a gente vai ter que a nossa variação da energia interna é só dada pelo trabalho, pela realização de trabalho. Em termos infinitesimais, isso aqui seria a gente dizer que dU igual a D de trabalho. A gente costuma cortar aqui para dizer que isso não é uma diferencial exata, né? Então, eu posso dizer, fazer uma série de considerações, né? Então, se eu for capaz de calcular a variação da energia interna, eu vou ser capaz de calcular trabalho. Então, eu poderia simplesmente pensar o seguinte, né? Dessa consideração aqui. Se isso é verdade, quer dizer que o trabalho vai ser simplesmente a integral da diferencial da energia interna, né? E é isso aqui entra, é lógico, né? Entre o I e o F, né? Tudo bem? Tem algumas coisas que a gente tem que pensar, né? A energia interna, ela é basicamente associada se a gente for pensar num gás ideal, né? O que é um gás ideal? O gás ideal é um gás que as moléculas são pontuais, né? Os átomos e moléculas são pontuais. Então, a gente não vai, se é pontual, não tem vibração, não tem rotação, a gente não está pensando, a gente não pode pensar em nada disso. Então, a única coisa que sobra é a energia cinética, que é dada pela massa do gás e a velocidade com que esse ponto viaja, né, na amostra de gás. Então, num gás ideal, a energia interna vai ser associada só com a energia cinética do gás, né? Então, energia interna... Opa, deixa eu rabiscar isso aqui. A energia interna, ela é proporcional à energia cinética das moléculas. Só que a energia cinética das moléculas, ela tem relação com a temperatura. Quanto mais quente tiver o nosso gás, maior vai ser a energia cinética das moléculas que compõem esse gás, né? Então, numa situação como essa, né, a gente pode dizer que a energia interna de um gás ideal depende de ter, mas não de ver. Né? O que quer dizer? Quer dizer que a energia interna só vai mudar se eu mudar a temperatura do meu sistema. Se isso for verdade, né, eu posso afirmar que a variação da energia interna com o volume AT constante é zero. Lembra, eu ainda estou aqui, eu estou fazendo tudo isso porque eu cheguei à conclusão que eu posso calcular trabalho dessa forma. Tá bem? Em cima ainda, trabalho é igual a integral de dU. Só que eu sei que isso aqui é zero, né? Bom, mas aí, então, essa variação aqui é zero. E a outra variação, né? Porque a gente tem agora a outra possibilidade seria a energia interna variar com a temperatura durante a expansão, né? Porque se está expandindo e não tem troca de calor, para expandir você está gastando energia. Essa energia vai ter que vir de algum lugar. Então, a gente deve ter alguma variação da energia interna com a temperatura. Qual seria? Alguém sabe qual seria esse valor aqui? Alguém tem um chute?
Alguém lembra das definições de capacidade calorífica? Da definição de capacidade calorífica, né? Capacidade calorífica a volume constante é del Q a volume constante, del T, então volume constante, e a gente já associou QV com delta U, né? Então, del U, del T, seria a gente escrever isso aqui, a V constante, né, que eu esqueci de escrever aqui, o V constante, mas é a V constante, é a capacidade do volume constante. Esse tipo de identidade é sempre bom a gente ter em mente ou ter como achar, né, facilmente. Se eu rearranjar agora essa expressão, du pode ser escrito como CV dt. Então, essa daqui seria a dependência da capacidade da energia interna com a temperatura. A gente viu agora há pouco a da entalpia, né? Lembra, agora voltando lá, que trabalho é integral de du, eu posso substituir agora por CV dt. Então, agora fica sendo a integral entre T inicial e T final de CV dt. A gente tem agora uma expressão para esse trabalho realizado durante a expansão adiabática, portanto, a gente, né, tá, desde lá de cima, a gente está assumindo que Q é igual a zero, né? O trabalho realizado vai ter essa relação aqui com a variação da temperatura, né? Se eu fizer mais uma aproximação, eu vou fazer uma aproximação. Se CV puder ser considerada constante entre TF e TI. Se isso for verdade, nesse intervalo de temperatura TF e TI, a capacidade calorífica puder ser considerada constante, então o nosso trabalho, que é a integral de TI e TF, de CV dt, agora CV é uma constante. Então a gente pode simplesmente tirar aqui e fazer um ΔT. Aí ΔT é TF menos TI. Aí a gente fica... É interessante, né? Porque agora a gente tem uma relação que é só o calor, o trabalho, como o calor é zero, né? O trabalho vai ser dado diretamente pela variação da temperatura. A capacidade calorífica, se a gente está falando de gás ideal, ela é constante mesmo, né? Então, no modelo dos gases ideais, não existe variação de capacidade calorífica com a temperatura, né? E aí a gente tem uma relação direta dessas duas grandezas, né? Como a gente está falando de uma expansão, é o sistema que está fazendo, né, que está fazendo o trabalho. Então, numa expansão, o trabalho é menor. Né? Tudo, né? Isso é verdade, né? Mas aí é importante a gente perceber que, nesse caso, né, isso implica num ΔT menor que zero, ou seja, tem um abaixamento da temperatura quando a gente faz a expansão de um gás, né? E alguém pode me dizer, assim, dar uma interpretação microscópica para isso? Olha só, para expandir, eu vou dar então. Para expandir, eu estou, na verdade, gastando energia do meu sistema, né? O meu sistema tem que gastar energia para expandir. A única fonte de energia, como não entra calor no sistema, para compensar esse trabalho, a única fonte de energia para essa expansão é a energia cinética das moléculas.
E a energia cinética das moléculas diminui quando a gente diminui a temperatura delas. Então, quando a gente tem uma expansão de um gás ideal adiabática, a temperatura do sistema vai cair. Tudo bem? Tá. Só que aí, agora, a gente pode falar. Professor, você pode me explicar essa parte de novo? Porque, pelo que eu entendi, a energia cinética do sistema vai diminuir de acordo com que ocorre a expansão. Isso. Mas por quê? Eu consigo imaginar uma situação contrária. Não, olha só. Não estou falando do sistema. Não estou falando que o sistema tem uma energia cinética que ele está andando. O sistema está numa situação e aí há a expansão. Já essa expansão, né? Então ele expande um tanto. Como é que eu faço? De onde sai essa energia? Não da energia cinética do sistema, da energia cinética das moléculas que compõem esse sistema. O sistema está parado, certo? Ele só expandiu. Aí você está pensando, né, que tem uma energia cinética associada à expansão, é isso? Isso, eu entendi, porque para ficar em equilíbrio entre a energia cinética e a expansão, no caso tem que haver redução da energia cinética, não é? Cinética das moléculas para poder fazer a expansão. Isso vai limitar essa. Professor, Oi, pode falar. eu acho que essa internet travou, aí a gente só conseguiu pegar o finalzinho da explicação Ah, tá agora. bem. Tá. Espera aí, deixa eu ver aqui que realmente. Tá ouvindo, gente, agora, nesse momento? Sim. Obrigado. Vamos voltar aqui. O que eu estava falando aqui, essa expressão implica que ΔT é menor que zero. Aí a gente teve uma dúvida de ΔT menor que zero, porque essa energia, do ponto de vista microscópico, seria a gente dizer que a gente está usando a energia cinética das moléculas para poder expandir o sistema, né? Teve um questionamento sobre por que a energia cinética cai, porque se o sistema está expandindo, você, em princípio, ele tem uma energia cinética. Mas a gente não está falando da energia cinética das partes do sistema, né? A gente está falando da energia cinética. Vocês continuam me ouvindo? A gente te escuta, mas só tá Essa é uma travando um mensagem para mim pouquinho. esquisita, que um dos sistemas está indo operante. Vocês estão me ouvindo? Tá travando um pouquinho. Você fala aí, picota o áudio. Agora sim. Deixa eu ver uma coisa aqui, eu acho que dá para eu rotear. Agora melhorou? Sim. Sim. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, se vai dar certo, eu não sei. Vou conectar.
Vocês estão me escutando? Eu acho que vocês não estão me escutando. Estão me escutando? Agora parou de Sim. picotar? A gente tá ouvindo. Tá? Tá Aham. bem. Sim. Então tá. Vamos continuar mais um pouquinho só. Não, o que eu estava falando aqui era isso. Então, a gente chegou à conclusão de que a energia da cinética das moléculas é consumida para que haja expansão, e isso causa uma diminuição na temperatura. Aí, o que eu quero falar, para a gente dar uma finalizada, é numa expansão adiabática reversível. Essa expansão adiabática reversível ela vai ser muito útil para a gente quando a gente for falar da segunda lei da termodinâmica. Por isso que eu estou falando aqui desse trabalho, né, especificamente desse processo. Né? Aí, quando é uma expansão reversível, a gente já tinha escrito essa expressão aqui, que o trabalho seria menos PdV. Lembra que o menos aqui vem da notação, né? Ele é intrínseco. De novo, nesse processo, Q é igual a zero. Então, é tudo que a gente já viu vale, certo? Então, a gente pode aqui igualar a energia interna, a diferencial da energia interna à diferencial do trabalho. Então, nesses dois casos, a gente pode igualar, e a gente já viu que isso aqui é melhor escrever em termos da integral, né? É CV dt, né? Então, eu posso igualar, porque os dois são o diferencial do trabalho aqui e aqui. Tá bem? Então, eu posso escrever que CV dt é igual a menos P dV. Ok? A gente está falando o tempo todo que a gente está trabalhando com um gás ideal. Você fica. Né? Então, vamos deixar aqui a expansão adiabática reversível aparecendo. A gente está falando o tempo todo que a gente está trabalhando com gás ideal. Para um gás ideal, para facilitar as nossas contas, né, a gente pode expressar a pressão em termos de volume. Né? Se eu colocar isso aqui, eu fico com CV dt igual a menos nRT sobre V dV. Certo? Bom, eu vou rearranjar mais um pouquinho para me facilitar. Eu fico então com CV dt, eu vou passar o T para lá, né? Para isolar os termos em temperatura. E eu vou ficar do outro lado com termos só com constantes e termos em volume. Né? Bom, agora que a gente resolveu isso aqui, o que a gente tem que fazer para achar, por exemplo, a variação de temperatura em função da expansão, né? A gente tem que integrar dos dois lados. Né? Então, a gente vai integrar CV por T dt e vai integrar, deixa eu pôr negativo para fora, menos NR sobre V dV. Como é gás ideal, a gente pode considerar a capacidade calorífica constante nesse intervalo. Então, a gente pode escrever aqui simplesmente CV integral de 1 sobre T dt. Isso é igual número de mols e a constante universal também são constantes, então a gente vai ficar com menos NR integral de 1 sobre V dV. Né? Bom, essa integral é a mesma integral, né? A gente sabe resolver. Vamos chamar de TI e TF aqui os intervalos, de VI e VF aqui os limites dessa integral. A gente vai ficar as duas integrais, o resultado das duas, né? Eu vou escrever aqui embaixo. Vai ser então CV ln de T final sobre T inicial. Né? Eu vou pular as etapas de resolver. Igual a menos NR ln de V final sobre V inicial.
Agora, a gente pode definir uma coisa para simplificar essa nossa notação. Então, a gente pode chamar... Vou definir porque eu quero, né? Porque eu vou simplificar a minha vida. Se eu passar o NR para cá dividindo, né? Então eu posso chamar CV sobre NR de uma única coisa, que eu vou chamar de C minúsculo, que essa é a notação que está nos livros de Físico-Química que vocês vão encontrar, né? CV sobre N também é CV molar, né? Então é CV molar sobre R. É a mesma coisa, tá bem? Aí, a gente fica agora com termos bastante simples, né? A gente tem aqui, agora, se a gente reescrever, a gente vai ter C ln de TF sobre TI igual menos ln de VF sobre VI. Agora, a gente pode usar algumas propriedades que a gente sabe de logaritmo, né? Se eu tenho esse termo aqui, então A ln de x é a mesma coisa que escrever ln de x elevado a A, né? Então, eu vou usar essa propriedade aqui. Outra coisa que a gente sabe é que menos o ln de A sobre B é igual ao ln de B sobre A. Então, eu vou usar isso aqui também. Com isso, a gente vai ficar com uma expressão que é ln de TF sobre TI elevado a A igual a ln de VI sobre VF. E agora aqui, a gente pode simplesmente fazer E elevado a essa expressão toda, a gente vai rearranjar tudo e vai ficar com uma expressão que seria VF elevado a C igual a VI TI elevado a C. E aí esse C, a gente tem que lembrar que ele tem relação com uma propriedade da molécula, né? Ele vem aqui dessa expressão, tá? A capacidade calorífica, o volume molar de um gás ideal, ela é sempre o mesmo valor, né? É 7,5 GR. Então, a gente consegue resolver isso relativamente fácil, tá? Agora, a gente consegue saber, por exemplo, se eu tenho uma expansão do volume inicial para o volume final, e eu sei qual que é a temperatura inicial, eu consigo calcular a temperatura final. Ou eu consigo calcular um ΔT, né, para essa reação, para esse processo qualquer. Tá bem? A ideia toda aqui é isso. A ideia toda aqui é a gente chegar... Eu vou avançar mais uns 5 minutos, tá? Dessa vez. É a gente chegar na curva de P por V, que a gente teve lá em cima, né? Lá em cima de tudo, quando eu estava falando, eu desenhei uma curva de P por V para vocês. Agora eu quero fazer a mesma coisa para essa expansão adiabática reversível, para eu poder comparar com essa curva vermelha aqui, tá bem? Então, agora eu preciso pensar um pouquinho na pressão, da variação de pressão para esse sistema, né? Então, para a gente entender a curva PV, a gente vai pensar o seguinte, né? Bom, a gente sabe, né? Se é gás ideal, a gente sabe todas as expressões, né? Todo mundo sabe de cabeça. Então, a gente sabe para um gás ideal a famosa P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Então, eu posso escrever, por exemplo, PIVI sobre PFVF igual a TI sobre TF. Vocês concordam que eu posso escrever isso? Sim. Sim. Então, eu posso... eu também vi lá, né, que... eu também vi
né? É que eu estou tentando simplificar, eu estou com uma anotação aqui para não esquecer das equações, e eu não concordo agora com o que eu escrevi. Eu estou vendo aqui também que eu sei que essa expressão aqui é verdadeira. Ó. Eu só vou inverter, tá? Eu sei que TI sobre TI sobre TF, é igual a VF sobre VI. TI sobre TF elevado a C. Aí eu posso fazer a Césima raiz, né? Ou seja, tirar a raiz C dessa expressão, eu vou ficar, então, que TI sobre TF é igual a VF sobre VI elevado a 1 sobre C, né? Que seria a raiz desse sistema. E aí, agora, eu tenho diretamente, eu posso substituir aqui, né? Isso aqui é igual a P I VI sobre PF VF. Aí eu tenho aqui VI e VF de novo, né? Então, se eu passar isso para cá, multiplicando, eu vou ficar com uma expressão que é PI sobre PF igual a VF sobre VI elevado a 1 sobre C mais 1. Né? Aí, tem uma coisa que o Atkins usa, tá? Então, eu vou definir aqui para vocês, porque eu imagino que a maioria esteja estudando pelo Atkins, né? Esse expoente aqui, né, 1 sobre C mais 1, se a gente desmembrar ele, ele fica sendo como R sobre CV molar mais 1. E aí, que é a mesma coisa que escrever R mais CV molar sobre CV molar. A gente já viu, vocês já viram no livro, que para um gás ideal, isso aqui é igual a CP molar. Então, isso aqui pode ser escrito dessa forma, e ele ganha um nome no Atkins de gama. Tá? Então, a gente vai usar isso. A gente vai chamar isso aqui, esse gama, e vai substituir aqui. Então, a gente pode reescrever agora aquela expressão, e a gente fica com PI, VI elevado a gama é igual a PF, VF elevado a gama. E essa cara aqui é a cara que a gente pode pensar agora na nossa curva PV, né? Agora a gente tem uma expressão para dizer ela, né? Aí, como é que a gente vai comparar? Para um gás ideal que não está num processo adiabático, a gente vai escrever PI, VI igual a PF, VF, certo? Então, a gente vai dizer aqui que a nossa isoterma, P, é proporcional a 1 sobre V. No caso adiabático, que é esse aqui, a gente não pode escrever isso. A gente vai dizer que nosso P é proporcional a 1 sobre V elevado a gama. E V elevado a gama é maior que 1, né? Porque é um número mais CV dividido por CV. Então, isso aqui dá maior que 1, né? Essa expressão aqui é necessariamente maior que 1. Então, a gente está dividindo o V por um valor que é V elevado a um número maior que 1. Né? Então, na hora que eu for escrever agora o diagrama PV, para uma isoterma, né, lá do VI até o VF, se eu for fazer o adiabá, isso a gente parte da mesma pressão, né? Se eu for fazer esse aqui, que seria o reversível, mas não adiabático, esse aqui seria o adiabático reversível. Se eu for fazer o reversível, eu tenho uma curva assim, uma isoterma que é uma dependência exponencial. Então, isso aqui seria o reversível. Se eu for fazer agora
Para o adiabático reversível, a queda é mais brusca, então eu tenho aqui uma queda mais brusca, que está associada com quanto que vale o gama aqui, né? Então, esse aqui seria a curva PV para um diagrama adiabático reversível, tá? E aí a gente sempre tem, então, uma queda maior de pressão para ter a mesma expansão, né? A gente tem uma queda maior de pressão no adiabático reversível do que no reversível. Isso é sempre. E por que isso, né? Que tem essa queda também, do ponto de vista microscópico. Se a gente está, para poder fazer a expansão, consumindo a energia cinética do material, quer dizer que o choque das moléculas com a parede do recipiente acontece com uma força, né? A energia associada é menor, então a força que se exerce sobre a parede também é menor. Então, há uma diminuição da pressão maior quando a gente tem uma expansão adiabática reversível. Tá bem? Isso vai ser muito, muito, muito útil na hora que a gente for definir a entropia. Tá? Ficou claro? Ficou mais ou menos claro, gente? Alguém abriu e fechou. Eu vou interromper aqui, qualquer coisa a gente volta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que eu vou ficar em casa das próximas vezes. Eu vim para a universidade achando que ia ser melhor para a gente, mas pelo jeito a internet aqui está mais instável do que na minha casa. Ficou dúvida, gente? Eu sei que é muita coisa, que eu acabei passando um conteúdo bem maior hoje do que na última aula, porque na última aula eu não consegui fazer nada, né? Eu ainda tenho mais uma coisa para falar para vocês, que é o efeito Joule-Thomson. Então eu vou também adiar de novo a lista, tá? Para quarta-feira que vem. Segunda lista. Se eu não me engano, vocês fazem, né? Tem exercício, não, se eu não me engano, eu tenho certeza, eu olhei, né? Vocês fazem exercícios sobre o efeito Joule-Thomson nessa segunda lista. Alguma dúvida? Pode perguntar da lista agora? Você ficou esse tempo todo só esperando para perguntar da lista, né, Clariana? Pode? Não, é que eu tô com muita dúvida na questão 4, sobre eu não entendi o que você pede na questão 4. Deixa eu abrir. Vou abrir para todo mundo, que é mais fácil. Então, a questão 4 é essa daqui. Ó. Então, a ideia aqui é você olhar as tabelas, né? Então, você vai lá estimar a energia de formação, o ΔH, né, de formação do NH no estado gasoso, a partir das energias de ligação. E lembra que na última aula eu falei das tais energias de ligação médias? Aham. Então, é a partir dali que você vai conseguir ter uma ideia. Por exemplo, se você for... Qual que é o delta? Como é que eu escrevo o ΔH de formação do NH? Eu vou precisar do nitrogênio gasoso e do hidrogênio gasoso para formar NH, porque a gente está falando, a entalpia de formação é sempre a formação de um mol da substância a partir dos seus elementos no estado de padrão, certo? Então, qual que são os dois elementos que compõem o NH? Nitrogênio e hidrogênio. Então, para eu escrever essa equação aqui, eu não consigo escrever aqui, né? Mas para eu escrever essa equação, eu preciso fazer N2, um meio de N2 mais meio de H2, dando um mol de NH gasoso, certo? Então, agora, eu vou falar, como é que eu calculo o ΔH dessa reação?
é o ΔH de formação do NH menos o ΔH de formação das espécies. Ou, isso seria uma forma fácil. Mas, ou, eu tenho a energia de ligação NH, que eu consigo encontrar em qualquer lista, né, mais completa de energia de ligação. Eu tenho a energia de ligação N-tripla-N e HH. A variação entre essas ligações, das quebras e formações, né, você tem que ver o que é positivo e o que é negativo, vai te dar uma estimativa do ΔH de formação. Essa é a ideia. Ah, entendi. E essa lista eu posso encontrar no Atkins mesmo, né? Tem no Atkins, sim. Eu mostrei na aula. Aqui eu mostrei na aula, eu tirei do Atkins. Eu lembro da tabela da aula. Tá Isso. bem. Tá lá, sim. Tá bem? Alguém tem mais alguma dúvida aqui direto? Estou imaginando que não. Então, de novo, eu vou fazer mais um adiamento dessa lista, já está me dando agonia, né? Mas, enfim. Para a gente poder analisar o efeito de Joule-Thomson com calma. Tá bem? Se eu não me engano, eu tenho 2 ou 3 equações aqui que falam do efeito de Joule-Thomson. Então, a gente vai dar um tempo para isso. 2. Vou colocar lá no grupo. No grupo, não. Vou colocar lá na página da disciplina. Tem mais um comentário aqui. Tá. Ô, Elisandra, isso aconteceu. Ele ainda está aqui? Tá. Isso aconteceu 11h10, né? Foi aquela hora que todo mundo me falou, Isso. né? Já foi resolvido. Já resolveu, tá bem. Então tá bom, gente. Vamos ficar por aqui, então, por hoje. Eu vou parar a gravação. E aí, na sexta-feira, estamos de volta.